O advogado Dr. Felipe Martins Pinto, representando o Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil, na condição de amicus curiae, falou durante o julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental 552, que visa anular o chamado inquérito de Toffoli, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Em sua sustentação oral, o advogado apontou a importância de o tribunal restaurar a normalidade, já que o inquérito viola não apenas as leis e a Constituição, mas o próprio preceito fundamental da separação de poderes. O advogado apontou que, apesar das boas intenções dos ministros envolvidos, foi ultrapassada a fronteira dos erros excusáveis. Assista. Os advogados do Brasil ao Dr. Felipe Martins Pinto. Excelentíssimo presidente, ministro José Antônio Dias Toffoli, saúdo na pessoa de Vossa Excelência os eminentes ministros deste egrégio tribunal e, de forma especial, o eminente relator, ministro Edson Fachin. Saúdo também o eminente procurador-geral da República, Antônio Augusto Aras, e dirijo uma especial saudação à advocacia, nas pessoas dos presidentes dos institutos de advogados do Brasil, que me confiaram a representação nesta oportunidade. Ministro presidente, eu gostaria de suscitar, com todo respeito, uma questão de ordem, uma vez que os eminentes ministros que participaram dos fatos objetos desta DPF, seja firmando a portaria 69 de 2019, seja determinando diligências no inquérito 4781, teriam incorrido em hipótese de impedimento. Dessa forma, o colégio, ele, nos termos do artigo 112, suscita o impedimento. Indago ao presidente se eu seguiria ou se seria apreciada a questão de ordem. Doutor Felipe, na forma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e na forma do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, em primeiro lugar, não compete a amicus curiae apresentar esse tipo de pleito. Em segundo lugar, leio do artigo 279 do Regimento Interno. A suspeição do relator poderá ser suscitada até 5 dias após a distribuição. A do revisor em igual prazo, após a conclusão dos autos. E a dos demais ministros até o início do julgamento. Pelo CPC, artigo 146, caput, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Essa presidência não recebeu nenhuma petição no sentido de impugnação da participação de nenhum dos ministros, dos 11 ministros que compõem a Corte, por parte daqueles que são requerentes, por parte da Advocacia Geral da União ou por parte do Ministério Público. Indago o relator se Sua Excelência recebeu alguma petição fundamentada nos autos a respeito de impugnação da participação de algum colega. Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento o Dr. Felipe Martins Pinto. Não há nos autos, senhor presidente, de maneira expressa esta manifestação ou este requerimento que agora vem de ser apresentado da tribuna. Agradeço ao ministro relator, mas para trazer toda a transparência possível a esse julgamento, doutor Felipe, eu me comprometo, embora não haja da parte do Instituto a competência para esse julgamento, caso seja possível, nós faremos a coleta dessa preliminar. Tá bem? Vossa Excelência pode prosseguir no seu tempo. Antes de mais nada,
eminente presidente, gostaria de agradecer a deferência, peço desculpa por eventuais equívocos formais ou técnicos, mas o Colégio de Presidentes gostaria de agradecer a oportunidade de se dirigir à Corte nesta ocasião, porque sabemos que ser amigo da Corte é uma deferência, e o Colégio espera honrar essa tradição, apresentando aqui argumentos que possam contribuir para uma decisão melhor calibrada diante da relevância dos temas que são objeto desse julgamento. Eminente presidente, eu não me sentiria à vontade para ocupar esta tribuna sem externar, em nome do colégio e em meu nome, o profundo repúdio à utilização de notícias fraudulentas ou, para aqueles entusiastas do anglicismo, fake news, que têm sido perpetradas contra autoridades e instituições, especialmente contra os respeitáveis integrantes desta prestigiosa corte. A advocacia não medirá esforços para combater campanhas intimidatórias e desleais que manipulam a opinião pública, vilipendiam biografias, maculam instituições e acabam por corroer a própria democracia. No entanto, eminentes ministros, nas palavras de Guimarães Rosa, que assim como a caríssima ministra Carmen Lúcia soube extrair o melhor da sabedoria do interior das Minas Gerais, aspas, querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo, se querendo o mal, por principiar. Fecham-se aspas. Ministro Edson Fachin, em um contexto de instabilidade política, fratura social e insegurança jurídica, este julgamento tem o condão de renovar no povo a confiança nas instituições democráticas. A presente ação, muito além do questionamento da inconstitucionalidade da Portaria 69 de 2009 e do consequente inquérito 4781, representa uma defesa do Supremo Tribunal Federal, aspas, que sempre se caracterizou como um solo historicamente fértil em que germinou e se desenvolveu a semente da liberdade. Fecha aspas, trecho do memorável voto do eminente ministro Celso de Mello na DPF 395. Feitas essas considerações iniciais, repassarei muito objetivamente os principais argumentos que sustentam o pedido de declaração de inconstitucionalidade e que já foram brilhantemente desenvolvidos no parecer da lavra do professor Dott e está juntado aos autos e distribuído em memorial. Por brevidade, adianto que não irei abordar as questões preliminares já bem exauridas pelo autor da DPF. No presente caso, há um conjunto de razões jurídicas consistentes e que sustentam a inconstitucionalidade da portaria, bem como da tramitação do consequente inquérito. E passo a percorrer cada uma delas. As duas primeiras linhas de argumentação, enfrentarei a voz de pássaro, para poder me dedicar com mais denodo às três outras. Em primeiro lugar, como bem exposto tanto na peça inaugural quanto em manifestação da Procuradoria-Geral da República, houve uma atuação direta do Poder Judiciário na condução de investigação de natureza criminal fora dos parâmetros regimentais. E, como segundo argumento, mas correlato ao primeiro, constata-se uma ofensa ao preceito fundamental da separação de poderes. Não obstante, as tentativas frustradas da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de avocar o procedimento e também, inclusive, de promover o seu arquivamento. Eminente ministro Marco Aurélio, as duas primeiras linhas de argumentação se somam a uma terceira. Inexiste uma justa causa para este inquérito, instaurado sem delimitação de tempo, sem delimitação de lugar, de eventuais fatos, sem nem ao menos referência a eventuais fatos em concreto, e tampouco a indicação de possíveis autores.
o objeto da portaria data máxima vênia é uma janela escancarada para um horizonte impreciso e inseguro. Vulnera-se o princípio da legalidade estrita e se agrega um forte elemento para a instabilidade jurídico-política do país, potencializada pela decretação de sigilo dos autos. Há ainda uma quarta linha de argumentação, na medida em que verifica-se que de ofício houve a determinação da abertura de um inquérito com uma escolha de um ministro para conduzi-lo. Não houve distribuição aleatória e não se trata de hipótese de distribuição por prevenção. Um cenário que viola a vedação a tribunal de exceção e também um princípio do juiz natural. O ministro relator do inquérito, imbuído da tarefa investigativa, decretou o segredo das averiguações, o sigilo dos autos, autorizou buscas e apreensões domiciliares, permitiu interceptação de comunicações e se valeu de meio de prova que são adstritos a hipóteses de organização criminosa, o que mostra com clareza um perigo imora diante de diversas medidas que vêm sendo tomadas em um inquérito cuja constitucionalidade é questionável. O eminente ministro Gilmar Mendes, a imiscuidade das funções de apurar e julgar compromete a imparcialidade do julgador. Nos exatos termos do caso Persac versus Bélgica, da Corte Europeia de Direitos Humanos, de onde eclode o princípio quem instrui não julga. O julgador que instrui, exposto a essa tarefa, acaba submetido ao que o professor Franco Cordeiro cunhou de quadro mental paranoico, que implica na primazia da hipótese sobre o fato, com comprometimento de sua isenção. Eminentes ministros, não está em questão nem a correção pessoal e nem as boas intenções dos ministros envolvidos. Em relação a elas, não recai qualquer dúvida. Nada obstante isso, e com respeito devido e merecido, foi ultrapassada a fronteira dos erros excusáveis. E não se trata tão somente de violação à norma regimental e a garantias individuais, pois, como bem percebido pelo professor Klaus Roxin, o processo penal é o sismógrafo do modelo de Estado. E quando o ius puniendi perambula por vias alheias aos limites jurídicos, põe-se a perder a própria democracia. Chegamos ao quinto argumento, que transcende a violação ao direito de defesa para golpear prerrogativas profissionais do advogado. A decretação de um sigilo absoluto da investigação, inclusive interno, durante boa parte da tramitação. Caminho para uma conclusão, eminentes ministros, sem antes fazer um parêntese para mencionar uma censura prévia que foi feita a 2 veículos de comunicação, o Antagonista e a revista Cruzoé. Uma democracia depende inexoravelmente de uma imprensa livre. O arrependimento posterior com consequente revogação não foi eficaz. E aqui concluo, senhor presidente. Eminentes ministros, tenho a convicção de que em algum lugar de um futuro próximo lembraremos com orgulho desse julgamento. É uma oportunidade na qual este egrégio Supremo Tribunal Federal, tão relevante na história da jovem democracia brasileira, demonstrou não ter vocação para mutações que limitem e restringam direitos. E, nesse sentido, o Colégio de Presidentes pede que este tribunal acolha o pedido na ação, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, para reconhecer a inconstitucionalidade da portaria, determine cautelarmente a suspensão e, ao final, determine o arquivamento do inquérito 4781. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo.
Uma produção Folha Política.